Olá a todos, eu sou o Fábio, sejam bem-vindos ao canal. Nós estamos no 12º tutorial de HTML5 CSS3 e no vídeo de hoje a gente vai aprender a trabalhar dentro do Reader do jeito certo, tá pessoal? Não do jeito certo porque o Fábio está falando, mas seguindo as recomendações da W3C, do Google e dos desenvolvedores que implementaram o HTML5 junto com as novas normas de semântica, tá pessoal? Então, a gente vai começar já criando a nossa box principal, como eu sempre faço. Dentro dessa div, nós vamos colocar o nosso header, que vai ser o nosso assunto de hoje, ok? E aí é o seguinte, pessoal, suponhamos que nós estejamos desenvolvendo um header, uma área de cabeçalho, que ocupe quase toda a tela ali do site. Como normalmente tem gente que faz isso, né? O que a gente normalmente coloca nessa área de cabeçalho? Um logotipo, o nome do site, uma breve descrição do que essa empresa faz, que serviços, que produtos eles oferecem. Colocamos também normalmente um banner, informações básicas de contato, como por exemplo o e-mail e telefone, por aí vai. Mas para cada item desse que eu falei, pessoal, o que normalmente as pessoas fazem? Elas criam várias divs, certo? Para posicionar esses objetos. E aí, o Google, a W3C e esses desenvolvedores que implementaram o HTML5, o que eles recomendam para a gente? Não façam isso, tá? Para isso, a gente tem, de novo, a estrutura semântica do HTML5. Quando a gente fala de estrutura semântica, a gente pensa o quê? Que isso é simplesmente para desenvolver o layout, que é só para isso que serve. Mas não, pessoal. A estrutura semântica ela serve também para a gente posicionar objetos dentro de áreas específicas do nosso site. O header é um, por exemplo. Bom, então se você entendeu o que eu acabei de falar com relação à estrutura semântica, você não vai achar nada estranho eu fazer isso aqui. Criar uma seção, vou dar uma classe com o nome de logo, aqui dentro do header. O que normalmente ninguém faz, ou até mesmo acha que é errado, ou porque simplesmente não sabia. Vou criar uma outra seção, que vai ter uma classe com o nome de fundo, que nessa seção vou colocar uma imagem de fundo, porque por isso eu dei esse nome. E aí é o seguinte, pessoal, dentro da primeira section, eu vou colocar uma imagem, então eu vou colocar aqui um figure. Lembrando que o figure não é obrigatório toda vez que você for usar imagens, tá, pessoal? É só em casos específicos, coisa que eu já falei aqui também. Aqui eu vou chamar a nossa imagem com a tag MG e vou colocar uma breve descrição. Fig Caption. Dentro do Fig Caption eu vou colocar um H1, que vai ser o nome do nosso site. Vamos inventar um nome qualquer aqui, FSN Studio. Vamos inventar qualquer coisa aqui. Suponhamos que seja um site para um fotógrafo. E aí é o seguinte, dentro do Fig Caption, deixa eu só dar uma quebra de linha aqui, só para garantir que não fique muito colado. E aqui eu vou colocar uma descrição qualquer. Deixa eu só diminuir um pouquinho porque está muito grande esse texto. Pronto. Isso aqui é só para exemplificar. Aqui eu vou inserir a imagem, vou acessar o caminho da imagem. Tem um arquivo chamado fabiofsn.jpg. Vou colocar aqui Fábio fotógrafo no nosso alt. Não sou fotógrafo coisa nenhuma, mas só para exemplificar. Colocar um título nessa imagem, com o mesmo nome. E aqui, pessoal, na segunda seção, onde a gente vai ter uma imagem de fundo, eu vou colocar um H2. Aí você pode escrever o que vocês quiserem, mas só para exemplificar, vou colocar aqui, seja bem-vindo. Pronto, no HTML é só isso que a gente vai fazer. Bom, o resultado é isso aqui. Tudo bagunçado, sem formatação nenhuma. Então vamos começar a trabalhar o nosso header dentro do CSS. A gente vai formatar bastante coisa aqui, tá, pessoal? Então vamos começar resetando, né, a nossa tela com o margem 0 e o padding 0. Ok. A nossa box principal, vamos só para a gente poder se situar, ver se está tudo correndo certinho. Vou colocar um border bottom de 5 pixels de espessura, do tipo sólido, e vai ser na cor vermelha, bem gritante para a gente enxergar mesmo. Vai ter uma largura de 100% da tela. Vai ter uma altura de 600 pixels. Vai ser bem grande mesmo, para ocupar quase a tela toda. Eu acho que na box principal é só isso.
Agora a gente vai começar a formatar o nosso header. Vai ter quase as mesmas formatações, mas eu vou deixar separado mesmo aqui. Largura também de 100% da tela. Uma altura também de 600 pixels. A nossa primeira section, que tem a classe logo, vai ser o seguinte. Vai ter uma largura de 30% da tela. Altura também de 600 pixels. E vamos colocar um float left, ou seja, vai flutuar à esquerda, porque essas duas seções vão ficar uma ao lado da outra. Então, float left nós vamos colocar aqui e na outra seção também. Vou colocar uma cor de fundo. Pode ser um cinza, qualquer tom de cinza aqui. A cor da fonte vai ser branco, de tudo que tiver aí dentro. Vai ser do tipo, bom, vou colocar aqui 100% o tamanho da fonte, do tipo Arial. Pronto. Por enquanto é só. Qualquer coisa a gente volta aqui depois. A segunda section, que tem o nome de fundo, vamos formatar também. Vai ter uma largura de 70% para completar 100%, porque a primeira tem 30%. Altura também 600 pixels. E também um float left, como eu havia falado. Beleza? Dentro da nossa primeira section, pessoal, a gente já tem o quê? Qual é o primeiro elemento dentro da primeira section? É o figure. Vamos formatar ele então. Qualquer coisa, pessoal, a gente vai voltando nos outros elementos lá e vai alterando conforme a nossa necessidade, beleza? Então vamos lá. O figure ele vai ter o seguinte. Vai ter uma largura de 200 pixels. A altura não vou precisar especificar, vamos deixar assim mesmo. Vai ter um margem alto para ficar no centro. Um text align center para posicionar tudo no centro do nosso figure. Vou colocar também um margem top de 200 pixels. Será que é muito? É muito. Vamos diminuir. Vou colocar 120. No figure, pessoal, o que a gente tem dentro dele primeiro? A nossa imagem, MG. Vamos formatar essa imagem. O que eu vou fazer? Vou colocar um border radius. Ou melhor, primeiro vamos colocar uma borda. Border. Vai ter 5 pixels de espessura, do tipo sólido. E um cinza claro. Beleza. Agora sim vou colocar o border radius. Só lembrando, pessoal, border radius é o seguinte. Border radius, transition e outras propriedades. A gente sabe que para funcionar, para garantir, né, que funcione em todos os navegadores, a gente coloca, além do border radius, a gente coloca hífen, WebKit, hífen e border radius. Depois a gente coloca hífen, a letra O, hífen e border radius de novo. Mas como aqui eu estou só exemplificando, né, para a gente ganhar tempo, e no caso os meus navegadores todos são atualizados, então eu não vou precisar aqui porque vai funcionar em todos e é só para exemplificar. Mas nos projetos de vocês que vocês forem publicar na web, utilizem essas outras propriedades dessa forma, beleza? Vamos colocar aqui, para garantir que fique redondo isso aí, eu vou colocar 100 pixels aqui o border radius. Vamos colocar também um padding. Vamos ver se 5 pixels tá bom. Tá bom. E agora, depois do MG, né, que é a imagem, a gente tem o que? O Fig Caption. Vou fazer só o seguinte, só uma margem top de 20 pixels para desencostar um pouco lá da imagem que está muito colado. Beleza? Agora esse H1, pessoal, ele está entre a imagem e o Fig Caption. Vamos colocar aqui então para ficar organizado e ficar mais fácil para a gente se achar. Só vou diminuir um pouquinho a letra. Vou colocar, deixa eu ver, 0.9 em. Como eu estou trabalhando com porcentagem, né, pessoal? Vamos colocar assim. Acho que ficou muito pequeno, né? Deixa eu ver. Acho que um em fica melhor. Tá bom. Já deu para vocês entenderem. Bom, agora a gente vai terminar de formatar a nossa segunda section, que é essa aqui com a classe com o nome fundo. Tudo isso que eu estou formatando, pessoal, não estou explicando em detalhes, porque é assunto que eu já falei em aulas anteriores, tá? Então, a gente só está aplicando o que a gente aprendeu nessa aula aqui, beleza?
Então vamos colocar uma imagem de fundo nessa section 2 aqui. Background image. URL. Acessar o caminho da imagem. E colocar o nome do arquivo. Bom, eu acho que é esse aqui. Se não for, eu vou dar uma consultada. É isso mesmo. Opa. Vamos, só para garantir, pessoal, que essa imagem não se repita, apesar que ela tem um tamanho grande, mas só para garantir. Background size não, repeat. Vamos colocar no repeat. Vamos posicionar essa imagem. Background position. Colocar 40%, acho que tá bom. Beleza. Aí dentro dessa segunda section, pessoal, a gente tem o nosso H2, que é aquela frase lá, seja bem-vindo. Então vamos formatar também. Vamos colocar a primeira fonte, né? Fonte, vamos colocar 3em, do tipo Arial. A cor vai ser branca, dessa fonte. Background color. Vou colocar em RGBA, também já ensinei isso daqui. Um preto com uma transparência de 0.8. Tem a largura aí de 100%, né? E uma altura também de 100%. Vai pegar toda a tela aí, toda a section. Vou colocar um text align center para centralizar esse texto. Bom, um box size primeiro antes de aplicar o padding. Isso aqui também devem colocar o WebKit, tá, pessoal? Vou colocar border box. Agora sim eu posso colocar o padding. Padding top eu vou colocar. Posso colocar o padding tranquilamente sem me preocupar com o tamanho, porque não vai se alterar. Vamos ver 120 pixels. Não, vou colocar mais. 200. 230 acho que tá bom. Agora é o seguinte, pessoal, só para a gente dar uma estilizada melhor aí, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um hover aqui nesse H2, o evento hover, que é quando a gente passar o mouse em cima. Hover, a gente vai copiar esse o background color, vamos só diminuir essa transparência, eu vou colocar 4, acho que tá bom, vamos testar. Beleza, quando eu passo o mouse, clareia mais para a gente ver a imagem. Certo? Só que vamos colocar uma transição, né? Para não mudar tão bruscamente. Vamos colocar no hover e fora do hover também, para quando voltar para o estado normal, também aplicar a transição. Vamos testar. Ok. Beleza? Agora, por último, pessoal, só para a gente finalizar, vamos fazer isso também no IMG. Quando passar o mouse, essa imagem vai aumentar o tamanho. Hover. Vamos colocar Transform. Scale. Abre e fecha parênteses. Vou colocar 1.1. Acho que tá bom. Também vamos colocar um Transition, só com um pouco mais rápido. 0.5S. Vou colocar esse Transition também fora do Hover aqui no IMG. Vamos testar. Beleza, quando passa o mouse, a imagem aumenta o tamanho, quando tira, diminui. Vou só fechar aqui, pessoal, para a gente ver na tela maior. Beleza. Aqui, a gente tem o nosso header. E aí, evitando usar aquele monte de div, né, pessoal, porque não é recomendado, como eu já falei, a gente organizou o conteúdo aqui do nosso header, da área de cabeçalho, obedecendo a semântica, certo? Como a gente pode voltar aqui no código HTML e ver, ó, temos o header aqui, a abertura da tag header, e aqui o fechamento, né? Olha quanta coisa a gente colocou sem nenhuma div. Até agora a gente usou uma div só. Não estou falando que a gente não deve usar div. A gente vai usar div somente em casos específicos, mas quanto mais você puder evitar, melhor. Porque os mecanismos de buscas do Google, pessoal, eles vão se basear mais na estrutura semântica mesmo do seu código, tá? Então, só recapitulando o que a gente fez. Dentro do header, iniciamos a primeira seção com uma imagem.
certo? Nessa imagem nós temos um Fig Caption com um H1, que é o título principal da página principal do site, que é o nome do site, uma breve descrição, e aqui a segunda seção onde tem uma frase aqui, seja bem-vindo, e a imagem de fundo. Aí você pode colocar outras coisas também. Dentro do header, por exemplo, a gente pode iniciar a tag nave, né, porque vai ficar ali dentro o menu de navegação principal do site, e por aí vai, pessoal. Voltando aqui, vamos só testar se aqui está funcionando normal. Passando o mouse em cima da imagem, ela aumenta o tamanho. Então, muita coisa você pode colocar aqui, tá, pessoal? Então, o que a gente fez? A gente utilizou a estrutura semântica para poder organizar os nossos elementos dentro do header, que é a área de cabeçalho do nosso site. Para finalizar aqui, a gente pode só tirar essa linha vermelha aqui, que está feia pra caramba. Isso aqui também é só para exemplificar, né, pessoal? Só vir aqui e apagar. Pronto, sumiu. Beleza? Por enquanto é só. No próximo vídeo a gente continua.